Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você nessa manhã, nesse dia também. O texto que eu gostaria de ler para nós nessa manhã encontra-se no livro de João, capítulo 6. Apenas 3 versículos. João, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. E a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Depois disso, partiu Jesus para o outro mar, para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E o versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Palavra do Senhor. Esse capítulo de João, capítulo 6, na sua primeira parte, ele vai falar aqui, o evangelista João vai falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas nessa manhã eu não quero falar sobre a multiplicação. Até porque há pouco tempo atrás eu já li esse texto e trabalhei nele, mas a respeito de um outro contexto. Nessa manhã eu não quero falar sobre a multiplicação. Pelo menos não dos pães e dos peixes. Se a gente prestar bastante atenção nesses 3 versículos que eu acabei de ler, o texto, Jesus vai dizer a respeito de 2 tipos de pessoas com quem ele lidou ao longo do seu ministério. Fica muito claro para nós que nesse texto, apenas nesses 3 versículos, é citado 2 tipos de pessoas com quem Jesus lidou durante bastante tempo. Um tipo de pessoa se chamava os seguidores, ou seja, a multidão. Um segundo tipo de pessoa, e esses são os diferenciados, chamavam-se discípulos. Então Jesus lidou com esses 2 tipos de pessoas, 2 extremos completamente diferentes. 2 tipos de pessoas que traziam no seu coração um sentido, um diferencial em relação à pessoa de Jesus. Seguidor são aqueles que apenas seguem. Seguidores são apenas aquelas pessoas que seguem, mas que não querem trazer no seu coração um verdadeiro compromisso de servir. Ele não tem fundado na raiz do seu coração o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Os seguidores, aqueles que fazem parte da multidão, eles apenas caminham. Eles apenas caminham por uma estrada que muitas das vezes eles próprios não sabem o verdadeiro sentido da sua caminhada. O que eles querem é apenas bênçãos. Eles não querem o dono da bênção. O seguidor, a multidão, só quer se beneficiar daquilo que o Senhor tem, diferentemente do sentido dos discípulos. Os seguidores, ou apenas os seguidores, a multidão, eles não permitem também, em determinado momento na sua vida, o tratamento do seu caráter. É muito fácil a gente transferir responsabilidades na nossa vida. Por exemplo, a gente tem mania de endemonizar tudo na nossa vida. Tudo que acontece de errado é culpa do diabo. E longe de mim eu querer fazer papel de advogado do diabo nessa manhã. Ele que se lasque. Mas a gente tem mania de jogar a culpa em tudo no diabo. Tudo é culpa do diabo. Por quê? Porque quando se trata do diabo é fácil, porque se expulsa. Agora o caráter não, o caráter tem que ser tratado. E quando se tem que tratar do caráter, dói, porque confronta.
E ninguém gosta de ser confrontado pela palavra de Deus. E aqueles que andam na multidão, aqueles que são apenas seguidores, frequentadores de igreja, esquentadores de banco, por mais que conheçam a palavra, mas é aquilo que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, né? Eu insisto em bater nessa tecla. Existem muitos conhecedores da palavra, mas existem poucos praticantes. Essas pessoas, elas não aceitam ser confrontadas, elas não aceitam a mudança, porque a mudança dói, a verdade confronta, e muitos hoje não querem responsabilidade. E falando de multidão, multidão me leva a pensar em um monte de pessoas, e um monte de pessoas faz o quê? Faz volume de pessoas, e grande. Mas aí eu lanço uma pergunta para nós essa manhã. Quem disse que quantidade é qualidade? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então era esse tipo de pessoa que buscava a todo tempo o Senhor Jesus. E claro, isso é óbvio, no meio da multidão existem aqueles que têm sim um coração aberto, que querem sim se aproximar do Senhor e aí sim fazer parte do segundo grupo, discípulos. Como eu disse no início, esses sim são os diferenciados. Discípulo é aquele que se aproxima. Discípulos são aqueles os responsáveis, discípulos são os responsáveis por anunciar o reino de Deus. A responsabilidade está sobre a vida destes. Deveria também estar sobre a vida daqueles. Mas como eu disse, querer compromisso é uma coisa. Viver o compromisso com o reino de Deus já é uma outra coisa bem diferente. E se tornar um discípulo de Jesus, daí já me leva a um nível completamente diferenciado. Me tornar um discípulo de Jesus me leva ao nível de proximidade, me leva ao nível de intimidade. E só é próximo, só é íntimo do Senhor aquele que se dispõe a ser discípulo e não apenas um seguidor. E gente, como é triste nos dias de hoje, pessoas que se denominam cristãs, que gostam de humilhar as pessoas. Como é triste nos dias de hoje, pessoas que se auto-intitulam cristãs, que não dão testemunho de vida. Eu queria dizer para você nessa manhã o seguinte, para muitas pessoas, eu me arriscaria a dizer que para 75% das pessoas que ainda não têm Jesus na sua vida, essas 75% dessas pessoas, elas vão enxergar a pessoa de Jesus em primeiro lugar através da sua vida, através do seu testemunho. O primeiro contato com a Bíblia que essas pessoas vão ter é através da sua vida. E o testemunho é que apresenta a pessoa de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. E a palavra de Deus também vai dizer de uma forma muito clara, está lá em Mateus, que muitos que dirão, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, porque não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Palavra do próprio Senhor Jesus. E quem é que vai se deparar com esse trecho de Mateus 7:21? Muitos daqueles que são apenas seguidores, muitos daqueles que estão no meio da multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Seguidor, ele só quer as bênçãos. O discípulo, ele busca a pessoa do abençoador. O seguidor é influenciado, ele se deixa influenciar pelas circunstâncias, pelas pessoas, ele se deixa levar, ele se deixa se influenciar por tudo aquilo que não é de Deus. O discípulo influencia. O discípulo leva as pessoas até a presença do Senhor. O seguidor desonra, principalmente a palavra de Deus, principalmente os ensinamentos do Senhor.
O seguidor desonra a palavra de Deus, o seguidor desonra o seu Deus. O discípulo vive o princípio da honra. O seguidor conhece um Deus, como Jó disse lá em Jó capítulo 42. Um dia ele havia conhecido Deus apenas de ouvir falar. Um seguidor vive esse princípio, de conhecer um Deus de apenas de ouvir falar. Um discípulo não. Um discípulo sabe que tem um Pai, e um Pai com P maiúsculo. O seguidor fala da vida das pessoas. Um seguidor, ele empresta sua língua para falar da vida das pessoas, para fofocar, para falar aquilo que não deve. Um seguidor empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que não provém de Deus. E muitas das vezes blasfema, afirmando que o que ele ouve é de Deus. Um discípulo não. Um discípulo fala da pessoa de Jesus para as pessoas que precisam conhecer o Salvador. Não se conforme, queridos, apenas em ser um seguidor. Não se conforme apenas em querer estar no meio da multidão, porque, como eu disse, multidão faz volume, mas não traz qualidade. Ser um discípulo te traz muito benefício, e o maior deles, caminhando para encerrar, é herdar a salvação eterna, é entrar no reino dos céus. Mas ser um discípulo também traz sobre você o peso de uma responsabilidade. E toda responsabilidade traz o seu ônus. Ser um discípulo vai fazer de você, muitas das vezes, um perseguido e uma perseguida. Infelizmente, principalmente, daqueles também que se dizem ser cristãos. Você se tornar um discípulo é como se você pintasse um alvo na testa. E ontem eu conversava com 2 amigos em relação a isso. Isso é muito perigoso, mas vale muito a pena. Então não se contente apenas em estar no meio da multidão. O Senhor nessa manhã te chama, saia do meio da multidão. Venha para o meio. E o texto iniciou falando a respeito disso. O texto diz que uma multidão, seguidores, uma multidão seguiam Jesus pelos caminhos, mas apenas os discípulos subiam o monte com o Senhor. E o que significa monte na Bíblia? Renúncia. Tem gente que acha que subir monte é para pedir bênção para Deus. Não. Subir monte é para renunciar. O monte bíblico significa renúncia. Não estou dizendo que não possa subir com outras finalidades. Claro que pode. Tudo diante de um conhecimento diante de Deus e de um reconhecimento. Mas o monte, no seu sentido bíblico, significa renúncia. E aí, para encerrar mesmo, como se tornar um discípulo? Renunciando. É só a renúncia que traz isso sobre a nossa vida. Quer se tornar um discípulo? Renuncie hoje aquilo que está na sua vida, que só você sabe, que impede você de viver, que tem impedido você de viver uma real e verdadeira comunhão com o Senhor. Saia do meio da multidão, seja um discípulo de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.